Deu certo? Bom dia, a senhora poderia se apresentar, por favor, para a gente? Bom, meu nome é Valdice Marques de Jesus Brito. Certo, qual é a sua formação e aonde a senhora fez o seu curso, a universidade onde a senhora se formou? Graduação, fiz pedagogia na Unicamp e pós-graduação fiz na Universidade Finon e fiz pós-graduação em gestão escolar. Certo, qual é a sua experiência profissional na área? Tenho 18 anos de profissão, já de experiência em profissão, e só na rede municipal são 12 anos de experiência. Certo. E quanto ao preconceito em filosofia, o que a senhora pode comentar e contrapor a respeito dele no senso comum? Aquela questão onde as pessoas falam que é coisa para doido, que não é qualquer um que pode praticar e que é inútil na nossa vida do dia a dia. Bom, eu acho que é a falta de conhecimento mesmo que leva ao preconceito, né? Porque as pessoas não têm conhecimento do que seja filosofia. Então as pessoas acham que filósofo é louco, porque eles pensam de uma forma diferente. Diferente não, eles sempre têm um pensamento à frente da gente. Então eles são pessoas extremamente inteligentes e eles acham, a pessoa do senso comum acha que eles são doidos mesmo. Isso não fica assim no passado não, é o presente mesmo. Quando eu fazia faculdade na Unicamp, na faculdade de filosofia, as pessoas sempre tinha aquele rótulo de bicho grilo para as pessoas fazendo filosofia. A gente ia na faculdade de filosofia para utilizar a biblioteca e o pessoal falava que a faculdade só tinha bicho grilo, que eram todos estranhos. Então as pessoas, a falta de conhecimento, mas assim, leva ao senso comum, leva ao pensamento de que eles são pessoas doidas, loucas, mas na realidade não é nada disso. Certo. E quanto à prática ingênua da filosofia, por exemplo, os sofistas que enganavam as pessoas na época da Grécia Antiga, se dizendo sábios e se dizendo filósofos, e eles ensinavam coisas vãs para essas pessoas, filosofias falsas. Como você acha que isso influenciou no preconceito hoje em dia? Influenciou por quê? Porque eles, as pessoas com a falta de conhecimento achavam que eles eram filósofos de verdade, né? Que eles realmente eram filósofos. Então eles achavam que como os falsos filósofos ensinavam falsas filosofias, eles acham que eles eram filósofos de verdade, né? Que o pensamento deles eram pensamentos filosóficos real. Então isso leva ao preconceito também, porque eles acham que o filósofo engana as pessoas. Os sofistas acabaram fazendo com que todos os filósofos sofressem o preconceito porque todo mundo achava que eles eram mentirosos. Ok. E quanto aos ditadores e os chefes de governo, quanto à filosofia, eles diziam que ela era um gerador de terroristas e de vagabundos. Por que isso? Porque na realidade os filósofos eles tinham um pensamento à frente das outras pessoas, eles tinham consciência do que realmente estava acontecendo, qual era realmente o objetivo dos governadores, dos governantes, dos ditadores da época. E como eles tinham essa consciência social, os ditadores apregoavam que eles eram terroristas para poder, como se fosse uma maneira de, como que eu posso dizer, de barrar eles, de não deixar que eles evoluíssem o pensamento deles para as outras pessoas. Que na realidade, assim, além deles terem essa consciência, muitas pessoas não acreditariam neles por eles já terem todo esse preconceito que já vem de muita época, por conta de tudo isso que a gente falou até agora. Certo. E na sua profissão, qual é a importância da filosofia para ela, no caso? Como ela influenciou no surgimento da profissão e no decorrer dela nas aulas que você dá hoje em dia, no caso? Então, a filosofia é busca de conhecimento, né?
Então eu acredito que até hoje ela influencia na minha profissão pela busca do conhecimento e também nas aulas de ética com os meus alunos, para o pensamento, cidadania, para desenvolver a cidadania. Então tudo isso está envolvido em filosofia. Então tudo isso eu uso assim diariamente na minha profissão, não tem como desvincular da profissão. Certo. E para a sociedade, qual é a importância da filosofia na sociedade atual e na sociedade como um geral, assim, sempre? Bom, eu acredito que seja de grande importância a filosofia na sociedade, porque se todas as pessoas pensassem como filósofo, talvez a nossa sociedade não seria como é hoje, né? É uma sociedade que não pensa, que tem pensamentos em massa, todo mundo pensa igual, na realidade não se reflete sobre o que se faz. E se fosse todo mundo pensasse como os grandes filósofos pensam, ou os filósofos de hoje mesmo, eles com certeza não seriam levados ao pensamento em massa, como a mídia, que hoje em dia leva todo mundo a pensar igual, a todo mundo ter a mesma linha de pensamento, que é o objetivo do governo, que é o objetivo geral de que as pessoas não pensem mesmo, que as pessoas sejam levadas a fazer o que eles querem. Então a filosofia hoje em dia é como se fosse uma geradora de uma população mais consciente, no caso. Exatamente, é uma população mais consciente. Como diz Descartes, né? Penso, logo existo. Então, se ela pensasse, ela realmente existiria de fato. Certo. Muito obrigado pelo seu tempo e obrigado por ter ajudado no trabalho e na entrevista. De nada.